Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal do Universo Top 10. Hoje nós vamos mostrar para vocês quais foram os 10 líderes políticos que mais mataram na história, ou como podemos dizer, os ditadores e imperadores mais sanguinários de toda a história. Lembrando que esse vídeo é apenas informativo e todas as fontes estarão na descrição para mais informações. E se gostar, deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando, todas essas ideologias são completamente erradas e não devem ser seguidas. Em 10º lugar, Salotsar. Pol Pot. Ele nasceu no dia 19 de maio de 1925 na provincial de Kampong-Tom, na Indochina francesa, e ele morreu em 15 de abril de 1998 aos 72 anos em Anlong Veng, Odar Meanchai, Camboja. Ele liderou uma guerrilha do Khmer Vermelho e tomou o poder no Camboja em 1975. Iniciou uma estrutura cruel que matou cerca de 1.500.000 pessoas. Até 79 foi o líder do Partido Comunista cambojano, conhecido como Khmer Vermelho, e algumas fontes dizem que ele chegou a matar mais de 3 milhões de pessoas durante o seu governo sanguinário. Em 9º lugar, Leopoldo Luís Filipe Maria Vitor, mais conhecido como Leopoldo, e ele foi o rei da Bélgica de 17 de dezembro de 1865 até sua morte em 17 de dezembro de 1909 em Laeken, Bruxelas, Bélgica, e nasceu no dia 9 de abril de 1835 em Bruxelas, na Bélgica. Leopoldo também matou milhões de pessoas, principalmente durante seu governo no Congo belga, que durou de 1º de julho de 1835 a 15 de setembro de 1908. Leopoldo, durante seu governo no Congo belga, ele cometeu várias atrocidades na colônia, como assassinatos, amputações, assentamentos, estupros e até mesmo esquartejamento. Isso se tornou recorrente no Congo no final do século XIX. Estima-se que durante o seu governo ele matou cerca de 8 milhões a 10 milhões. Em 8º lugar, Imperador Soa. Hirohito nasceu no dia 29 de abril de 1901 no Palácio de Togo, Tóquio, Japão, e morreu no dia 7 de janeiro de 1989 com 87 anos do Palácio Kefukiage em Kyoto, Japão. Ele foi o imperador japonês responsável por levar o Japão à Segunda Guerra Mundial do lado do eixo da Alemanha nazista de Adolf Hitler, sendo Hirohito responsável pela morte de 2.000 a 11.000 civis chineses e japoneses na invasão da Manchúria. Ele também chegou a matar cerca de 11 milhões de pessoas durante seu governo. Em 7º lugar, Imperatriz Viúva Tseu. Ela nasceu em 29 de novembro de 1835 em Pequim, China, e morreu na cidade de Pequim no dia 15 de novembro de 1908 aos 75 anos. Ela era uma das concubinas do imperador Xianfeng, de status inferior, quando em 1856 deu à luz aquele que viria a ser o único filho, Imperador Tongzhi. Quando o garoto tinha 6 anos de idade, o pai morreu e ele se tornou imperador. Mas poucos meses depois de um golpe de estado levou Cixi a assumir o poder de fato. Seu governo a princípio tentou combater a corrupção endêmica no país, mas foi marcado por grandes levantes populares que devastaram a província tanto do norte como do sul e foram sufocadas com grande brutalidade. Porém, o maior deles, o levante de março de 1900 a 1901, teve o estímulo oficial da imperatriz dos funcionários do governo em apoio à sociedade secreta de prática de artes marciais que lutavam para expulsar todos os estrangeiros do território chinês. O acidente força uma intervenção de uma força militar internacional que ocupou isso aqui, ou Pequim, e teve várias mortes entre a população. Estima-se que no seu governo foram mortos mais de 12 milhões de pessoas. E assim se tornando uma das pessoas mais cruéis da história e a líder que mais matou em toda a história. Em 6º lugar, Timur Ibn Taragai Barlas, também chamado de Tamerlão, nasceu no dia 9 de abril de 1336 Sakrizabis, Uzbequistão, e morreu em fevereiro de 1405 em Otrar, Şıмкent, Cazaquistão. Conhecido por ser o último dos grandes conquistadores nômades da Ásia Central de origem turco-mongol, conhecido como o Sangrento Imperador Mongol. Estima-se que as suas campanhas causaram a morte de cerca de 17 a 20 milhões de pessoas. Em 5º lugar, Adolf Hitler.
Adolf Hitler foi o líder da Alemanha nazista e uma das pessoas mais cruéis da história. Ele nasceu 20 de abril de 1889 em Braunau am Main, uma cidade da Áustria-Hungria, e se matou em Führerbunker, Berlim, Alemanha, em 30 de abril de 1945. Foi conhecido por ser o principal responsável pela Segunda Guerra Mundial, além de também ser um ditador, chanceler, militar e político alemão. Foi líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, NSDAP, também conhecido por Partido Nazi. Além de ter matado 6 milhões de pessoas de etnia judaica no Holocausto, sendo o total de mortos pelo seu regime cerca de 20 milhões de pessoas no total. Em quarto lugar, Nuhaci. Nuhaci, ele nasceu em Shenbin Manchu Autonomous County, Fusun, na China, no dia 11 de fevereiro de 1559 e morreu em Changcheng, Uludao, na China, no dia 30 de setembro de 1626 aos 67 anos. Nuhaci foi um importante chefe manchu, que chegou à fama no final do século XVI no que é hoje o nordeste da China. Conhecido principalmente por fazer parte do clã Aizin Jioro, e reinou como o fundador do clã de Laterjin de 1616 a 1626. Nuhaci também reorganizou e uniu várias tribos Jurchens, as posteriores Manchu, consolidou o sistema militar das 8 bandeiras e, finalmente, lançou ataques à dinastia Ming da China e à dinastia Joseon da Coreia, matando seu governo mais ou menos 25 milhões. O nosso terceiro lugar, Joseph Stalin. Joseph Stalin nasceu no dia 18 de dezembro de 1878 em Gori, na Geórgia, e morreu aos 74 anos em 1953 em Dacha de Kultsevo, em Moscou, na União Soviética, atual Rússia. Conhecido por ter sido um dos líderes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, também responsável por levar os soviéticos à vitória na Segunda Guerra Mundial sobre a Alemanha nazista, e foi um dos líderes mais cruéis da história, responsável pela morte de mais de 12 milhões de ucranianos, que ficou conhecido como Holocausto Ucraniano ou Holodomor, sendo um dos líderes que mais mataram na história cerca de 20 milhões a 40 milhões de mortes. Em segundo lugar, Temujin. Gengis Khan nasceu em meados de 1162 como Temujin Khan nas Montanhas Khenti e morreu em um lugar desconhecido em 18 de agosto de 1227. Conhecido por ser o primeiro grande Khan, unificador do Império Mongol, que acabou se expandindo da Ásia até partes da Europa. Com a sua disposição hábeis arqueiros, venceu a muralha da China e conquistou o Império Tanguche. E durante sua vida, Gengis Khan foi responsável por mais de 40 milhões de mortes. Em primeiro lugar, o Mao Zedong. Mao Tse-tung, o camponês Mao Tse-tung, nasceu no dia 26 de dezembro de 1893 na provincial de Shaoshan, na China, e morreu em Pequim no dia 9 de setembro de 1976. Tornando o líder comunista no dia 1º de outubro de 1949, e também provocou a morte de cerca de 50 a 80 milhões de pessoas pelo seu regime.